Olá, meu povo, boa noite para vocês. Estamos entrando no ar depois de um longo e tenebroso inverno. Estamos retomando uma coisa que estamos em dúvida. Existe uma dúvida aqui, um consenso de dúvida. Não sabemos o que vamos avaliar hoje. Se tem mais cara de análise enxuta ou do ativos do além. Você vai saber em alguns instantes. Então, estamos aí. Galerinha chegando, já estamos com uma galerinha, mas independente de quantas pessoas estiverem aqui conosco essa noite, eu tenho certeza absoluta que vai ser uma excelente análise, porque o nosso querido convidado, João Paulo Kowalski, se armou até os dentes para nos dar instrumentos de análise aqui para a Embraer, que podemos dizer que foi o maior fumo que eu já tomei na minha vida como investidor, foi com a Embraer. Então, depois desse... Não, foi o segundo maior. O maior fumo que eu tomei na minha vida foi com uma empresa chamada Braskem, que eu jurei por Deus que eu nunca mais entrava nela. E a segunda maior foi com a querida Embraer. Então, faz absolutamente décadas que eu não olho para essa nhaca. Mas, como nós não estamos sozinhos no mundo, e o povo demandou uma análise de Embraer após o anúncio do eventual problema ou eventual ruptura do processo de joint venture com a Boeing, convidei meu aluno e colega de luta e de batalha, que já esteve, inclusive, aqui no meu canal, João Paulo, para participar, e nada como uma pessoa que não precisa de nenhuma apresentação, nosso queridíssimo moderador e personalidade internacional, William Fowler. Boa noite, senhor. Boa noite. Eu só queria enfatizar o meu querido amigo João Paulo, que tem um gosto musical fantástico. Faça-me, por favor, nós trouxemos você, fiz questão de vir, faça-me comprar um lotinho de Embraer com suas informações sobre esse digníssimo ativo, senhor João Paulo. Muito boa noite a todos aí. João Paulo, toca o barco aí, meu querido. Bom, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite e por estarmos aqui hoje. Eu confesso que foi um convite assim que eu tomei por surpresa, porque o Jaco me chegou ontem, olha, o que tu acha? Vamos conversar sobre, né? Em cima daquela conversa do Telegram ali. E aí, para quem não está, que participe ali do grupo do Telegram, que é bem legal também, né? E aí foi um desafio, porque eu fui trazer as coisas, eu fui trazendo meu histórico, e eu só mexi com o Embraer lá atrás, lá nos meus inícios, quando eu comprava as coisas até sem saber, né? Comprava porque alguém comprava, porque diziam que era bom, aquela coisa toda, né? E aí eu comecei a levantar dados, e um pouco, porque eu pessoalmente gosto muito da área de aviação, né? Eu queria ter sido piloto de avião, por uma questão de daltonismo, não posso, né? E aí resolvi enveredar por outros caminhos, mas o setor de aviação em si, o ato de pilotar aviões, ou andar em aviões, me agrada bastante. E dessa forma, eu comecei ontem a pesquisar e levantar algumas coisas, né? E até a gente estava nessa conversa se isso é um ativo do além, ou se é um ativo Dodói, ou se está um ativo Corona, eu não sei, pessoalmente, tá? Mas eu, na defesa de dizer que não é um ativo do além ainda, tá? Eu fiz um levantamento dos ativos do além que já foram levantados, né? Estrela, Gradiente, Saraiva, todos eles, né? Se nós fôssemos somar todos, daria um patrimônio negativo, o giro deles não daria um décimo também do giro da Embraer, enfim. Então, são coisas um pouco diferentes. Então, o que me faz ficar preocupado com a situação da Embraer, se eu fosse investidor, e eu não sou, então eu tenho bastante liberdade para falar sobre ela agora, né? Não sou um torcedor de Embraer e não sou um secador de Embraer, né? E aí eu fiz uma pesquisa em cima disso, eu queria compartilhar com vocês, compartilhar em tela, que eu acho que é legal para a gente começar
né? Deixa eu tentar puxar aqui. Eu acho que você já deu um nome para um novo programa, o Elefante Branco Voador. Eu acho que a Embraer ela pode ser uma coisa nessa linha. O que você acha, William? Muitas merdas, né? É um negócio, esse negócio. Eu quero ver ele me convencer a comprar um lotinho desse negócio, porque... Pô, tô sendo... 800 cruzeiro, né? Tô sendo coagido aqui, deixa eu ver se... 816 cruzeiro um lotinho de Embraer. Fechou a 8,16 mais 6,53%, né? Deixa eu tentar aqui ver como Pode mandar que eu autorizo aqui. Queria pedir ao nosso queridíssimo moderador, Anderson Arcanjo, sempre presente nas nossas lives. Anderson, grita lá pro povo do Telegram para vir para a live logo. O pessoal fica batendo papo furado lá e nós estamos aqui entregando conteúdo. Dá um gritinho lá para nós, vai, por favor. João Paulo, conseguiu dar o share screen? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora sim, é porque tem que abrir o PowerPoint aqui. Isso. Então vamos lá para ver se eu consigo aqui, logo na sequência, já disponibilizarem a sua apresentação para o nosso querido público. Conseguiu aí? Deixa eu ver aqui. Eu tô... Ué, por que não está abrindo aqui? Você vai em Share Screen, aí você... Share Screen, mas ele tá... não está autorizando. O que é? Tem um negócio de preferências aqui, segurança. O negócio de bagulho é louco. Ô Marlon, onde estão as Forças Armadas para o progresso da empresa? Mas é só a parte de... Nós vamos chegar lá. Não é uma parte tão relevante no business assim. Conseguiu aí? Tá no... Deixa eu ver aqui. Gravação. Você tem que autorizar o Google, aqui, o Chrome. Vamos ver aqui. Aqui. Aí apareceu a apresentação, Add Screen. Pronto, estamos aí. Tá, eu vou tentar entrar aqui e... Eu sempre faço, eu tiro o menu, tiro as miniaturas e aí ela fica mais visível para nós. Deixa eu ver se é que eu tô no computador aqui da Negra. Galera chegando presença firme, grande Silvia, grande Bruno, grande Giovanni, mestríssima professora Mércia, Gustavo, Antônio Alves, sempre aqui marcando presença com a gente. Rui das Neves também está com a gente. Eu acho que eu vou conseguir aqui. E aí, galerinha, Rodrigues, tá ótimo. RR, tá aí conosco também. Vocês conseguem ver aí? Alexandre Carvalho. Tá bacana a visão, Então... eu vou explicar aqui por linhas gerais, né? A empresa, vamos só posicionar, eu tentei seguir dentro dos pilares da análise fundamentalista ali, um pouco, seguir nessa linha, e, né, do curso aí gratuito aí do professor Giacomo, né? Então, o histórico da empresa, né, ela começa lá em 69, na verdade é um pouco mais antigo do que isso, a história da Embraer, ela se confunde muito com a história da própria aeronáutica, um contexto de Guerra Fria, enfim, que não condiz aqui ficar falando muito. É fundada pelo Osiris Silva, né, ainda vivo hoje, foi presidente da Varig, enfim, um grande quadro aí da engenharia nacional. E de 69 até 94, essa empresa ela foi de controle da União, né? Então, foi onde desenvolveu Brasília, ali, o Bandeirante, uma série de aviões. Em 94, eles fizeram essa privatização aí da empresa, e isso aqui é importante, tá? Ó, controle privado com Golden Share, tá? Artigo 9º do Estatuto da Embraer. A Golden Share é um instrumento que as empresas privatizadas, elas foram desenvolvidas principalmente na Inglaterra, e foi instituído dentro da Embraer também. E é muito importante porque ele leva a análise do quadro como ela está hoje também. Tá?
Então, ela atua na aviação comercial, né, principalmente com a aviação regional, ali, a série E, o ERJ, enfim. A aviação executiva, o Legacy, o Phenom, Praetor, toda a linha de jatinhos, né? Defesa e segurança, que isso é uma coisa que vai ser bem importante para ela, nessa análise. E serviços de suporte, então treinamento, reposição de peças, alguns outros serviços complementares que ela faz. Tá? Basicamente é isso. Tá? Então aqui, ele é um mercado que tem uma barreira de entrada grande, né? Tem uma influência estatal aí, bem pesada, o volume de dispêndio para as pessoas, para desenvolver um avião não é pouco, né? Não é mais aquelas coisas dos primórdios da aviação, né? E ela tem como principais concorrentes a própria Boeing, né? Que a gente vai conversar aí ao longo desse contexto, a Airbus, né? Que tem sede, ela é capital franco-alemão, enfim, acho que tem uma participação britânica ali também. A Comac da China, essa aqui é importante, guardem bem esse nome aqui, a Comac, tá? O avião da Comac é esse aqui, C-919. A Irkut e a Sukhoi da Rússia, que são duas empresas que produzem muito para o leste europeu e principalmente para a própria Rússia. A Rússia tem uma tradição em aviação muito forte, mas ela não consegue transformar isso em vendas, principalmente no mundo ocidental, por uma série de fatores. Mas ela tem um raio de atuação. E a Mitsubishi, que é, né, o próprio conglomerado Mitsubishi Heavy Industries do Japão, que lançou essa aeronave aqui regional, né, que é o Regional Jet, o MRJ, que faz ainda é muito incipiente, mas dado o poderio japonês, pode se tornar um sério concorrente. A Boeing em si, ela não compete em todos os mercados, mas e aí ela entraria como parceira, né, nesse aspecto, mas ela tem o 737, toda a expertise, e a Airbus, sim. A Airbus vai ser o ponto de atenção principal aqui. Ela tem uma atuação, ela já é uma empresa, apesar de ser nacional, ela tem uma atuação muito forte em quase todos os continentes, né, desde fábricas nos Estados Unidos, na China também, e essa fábrica na China, ela tem uma participação muito grande no desenvolvimento da própria indústria aeronáutica chinesa, e as unidades no Brasil, né? A principal é Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, mas tem unidades em São Paulo, escritório, em Florianópolis, aqui perto, de Itajaí, que é a área de software. Então, ela tem uma atuação bem espalhada, em Le Bourget, que é onde tem o show aéreo, que é comum, né, ter na França. Então, ela hoje é uma multinacional, né? Basicamente, ela tem uma presença aí global. Ela tem uma composição acionária que é importante agora, a gente vê o seguinte: quando ela foi privatizada, ela foi principalmente os fundos de pensão ali, o Banco Bozano-Simonsen, na época, comprou, né? E hoje ela está com essa configuração aqui, né? Ela tem 69% aí está distribuído entre vários acionistas. Isso tudo eu tirei do RI da Embraer, tá? É importante dizer isso. Tudo do RI da Embraer. Tem esses fundos de pensão, tem esses fundos, né, que é o BlackRock, o Hodgson Wilk, a Brands. Aqui tem um dado que é importante, que é o BNDES, tem 5,4%, que indiretamente é um controle da União também. Sim. Então, a União tem 5,4% mais a Golden Share, tá, que tem esse peso todo, mesmo sendo uma ação única. E aí ela tem algumas atuações relevantes que eu trouxe aqui para vocês, tá? Principalmente a linha do E, né, E190, 195, que é esse avião até 120 passageiros, 130 passageiros ali,
Principalmente a Azul usa bastante aqui no Brasil. Ô, João Paulo, só uma curiosidade. Primeira vez que eu andei numa série E, você já deve ter feito esse voo, ele é bem curtinho, Itajaí e Curitiba, já fez? Não, eu já fiz Navegantes Curitiba, mas eu fiz de Varig. Ah, entendeu. Mas o voo, o Navegantes Campinas é muito curto. É decolar e pousar, quer dizer, Sim, muito sem curto. dúvida. E esse avião cobre muito bem esse tipo de nicho, né? Então, é importante guardar essa informação. O Phenom 300... A gente chama de aviação regional, é isso, né, João? Isso, aviação regional. Aviação regional, exatamente. O Phenom 300, que é um avião, o jatinho conhecido, né? O KC-390, que ele é um cargueiro militar, e isso aqui é o elo ainda de ligação com a própria Boeing, porque a Boeing vai continuar usando a estrutura de vendas dela para vender esse cargueiro. Isso é uma novidade no meio militar, que para ter uma ideia, para substituir o Hércules, né? O Hércules é um avião meio icônico no meio militar de carga, aquele quadrimotor, parrudão, tem o mesmo tipo, né, de configuração, aparentemente, só que esse aqui é um motor a jato, enfim, tem uma capacidade muito melhor, né? Aqui, ó, eu levantei, só para que eu achei bacana essa discussão. Então, por exemplo, vou pôr alguns elementos. O KC-390, ele tem 26 mil quilos, o suporte de carga, contra 22.600 do Super Hércules. Comprimento 35 metros e 20 contra 34 e 37. E mais o mais legal que isso, olha aqui, ó. Altitude máxima do Super Hércules, 8.600 metros. A altitude máxima do KC, 11 mil metros, ele voa mais alto. E a velocidade cruzeiro do Super Hércules é 660 km por hora, enquanto a do KC-390, 870. Então, comparando o ícone, que é o Super Hércules, que é da Lockheed, com o KC-390, eu acho que isso explica um pouco, João Paulo, o interesse por parte da Boeing em revendê-lo, porque Sim. Ele está muito à frente do ponto de vista tecnológico do principal player do mercado, que já é um player muito antigo, né? E também o Gustavo já comentou aqui que a autonomia do KC é maior também, só para a gente pôr mais elementos na nossa festa aqui. E o KC, e uma coisa que é o seguinte, né? Quando você consegue voar mais alto, como é esse caso, e ele tem um fim militar, tem duas coisas. Ele aumenta a segurança, né? Porque contra mísseis terra-ar, por exemplo, e outra coisa, o consumo de combustível é menor também. Sim. É importante isso para as Forças Armadas. E, se eu não me engano, a Aeronáutica de Portugal já encomendou 5 unidades. Sim. O Rui, 870, 660 é o do Super Hércules, a velocidade de cruzeiro. E o Super Tucano, né, que ele é um avião muito utilizado, principalmente para combate de baixa altitude, né? Então, as Forças Armadas da Colômbia já utilizaram contra as Farc, aquelas coisas todas. As Forças Armadas americanas compraram 20 unidades para fazer tipo um land lease que eles fazem para o Afeganistão. As Forças Armadas do Chile também, as Forças Armadas brasileiras. Então, é um avião reconhecido no meio militar para os fins que ele se propõe, né? E a última parte, eu trouxe aqui, e talvez poucas pessoas conheçam esse aspecto, que é a questão naval, o consórcio Águas Azuis. É um consórcio Embraer Defense, a TEC, que é uma empresa controlada pela Embraer, e ThyssenKrupp. Eles ganharam a concorrência para a construção de 4 fragatas da Marinha de Guerra, um contrato de 9,1 bilhões de reais. Por coincidência, aqui, ele vai ser feito aqui na minha cidade, aqui em Itajaí, né?
tive a felicidade de receber alguns representantes deles, então eu achei bastante interessante, porque é uma área que poucas pessoas talvez se atinam, que a Embraer ela tem uma presença grande. Por isso que eu resolvi trazer. Tem algumas outras coisas, atuações de aviões na área agrícola, então pesquisas com uso de aviação com propulsão elétrica, mas que eu não trouxe aqui porque não seria um pouquinho... muito incipiente ainda, né? Está muito incipiente, exatamente. Está muito no campo das ideias, materializando, principalmente com o Ipanema, que é aqueles aviões de pulverização de lavoura, enfim, não é nada muito palpável ainda. Eu trouxe alguns dados aqui operacionais, tá? Mas para a gente pensar a respeito, né? A receita em 2019 foi de 21 bilhões de reais, né? Ela tem essa carteira de pedidos de 16,8 bilhões. O EBIT em 2019 foi negativo, prejuízo de 867 milhões, né, de R$ 1,18 por ação, e as estimativas para 2020 foram suspensas devido à Covid, eles não têm uma projeção. O guidance. Eles têm no relatório anual lá, deles, as projeções dos 5 anos anteriores, e eles deixam bem textual que, devido à Covid, eles não iam fazer agora esse ano, porque está tudo muito incerto. Né? Esses dados aqui do valor, eles acabaram vindo junto, mas basicamente o que a gente tem que olhar aqui? É a receita por segmento da companhia hoje, né? A aviação comercial, ela responde em torno, aí, esses dados são 2017, 2018, não mudou muito para 2019. Ela responde por 46,5% em 2018 da receita da companhia. Isso é um dado importante porque toda a história da Boeing reside nesse cara aqui, ó, na aviação comercial. E por que reside na aviação comercial? No início da proposta envolvia também a questão militar. Mas aí lembra da Golden Share, lá do artigo 9º do Estatuto, que dizia que o governo federal tem veto em algumas questões? Eles vetaram justamente a questão militar e ficou, para o acordo com a Boeing, só a aviação civil, a questão de aviação comercial. Então, toda a conversa da Boeing gira em torno desses 46%, 47% da receita da Embraer. E todo o trabalho que a Embraer fez ao longo desse tempo foi em cima desses 40 e poucos por cento. Tá? O segundo... Ô, João Paulo, posso só comentar um pouquinho sobre esse número de EBIT negativo aí de 15 milhões? Sim, claro. Eu estou com mais uns dados aqui que eu acho que pode adicionar valor para nós aqui. Eu só preciso encontrar. Referente esse é o consolidado do ano, e no quarto TRI, ela teve aí um EBIT negativo de 276 milhões de reais. Como é que a empresa explica o resultado operacional negativo? Isso, gente, é uma coisa que me assombra bastante, porque, afinal de contas, a empresa ela é feita para gerar resultado operacional em primeira instância, porque se não consegue nem gerar resultado operacional, imagine aí o lucro líquido. Porém, por ser uma empresa internacional, como o próprio João Paulo falou, ela tem algumas características que merecem aí a nossa atenção. Então, primeiro motivo, estou focando no quarto TRI, que eu acho que dá para extrapolar um pouquinho o motivo. Reconhecimento, 294 milhões por impairment no segmento de aviação executiva. O que é o impairment? Os caras, eles entenderam que alguns ativos estavam superavaliados frente à geração de caixa desses ativos. Então, o próprio IFRS obriga a empresa, nessa situação, a fazer um impairment. Então, ela assumiu que o patrimônio dela valia 294 milhões a menos. Lembrando que impairment não tem efeito caixa. Segundo, custos de separação para a parceria com a Boeing,
do total 222 milhões. Esse tem efeito caixa, né? Então, isso eu acho que depois, na hora que o João Paulo for abordar o porquê que está melando o acordo com a Boeing, o acordo ele tem um consumo de caixa, e aí, os problemas recentes que a Boeing teve no último lançamento, vis-à-vis a queda abrupta, o atraso nas encomendas por conta do Covid, deve ter feito a Boeing estar apertada em termos de caixa, e aí ela fez uma desculpa esfarrapada para tentar melar o acordo, mas o João Paulo vai voltar nisso. E terceiro, uma coisa que é difícil para os analistas mensurarem é o quê? Impacto cambial negativo sobre as despesas administrativas. Então, o que acontece? Como o próprio João Paulo mostrou, ela possui filiais fora do Brasil que gastam em dólar. Então, são despesas em dólar. Na hora que eu vou trazer para o balanço em reais, os mesmos 100 milhões que eu gastava de despesa lá fora, em dólar, agora em reais, explodiu. Então, também gerando aí um impacto bastante robusto sobre o EBIT. Mas vale, assim, eu estou falando aqui até do ponto de vista didático, que uma boa parte desse resultado operacional veio de elementos que não têm efeito caixa. Isso é um dos motivos de eu ter bronca com a Embraer. Eu acho uma empresa muito difícil de avaliar, porque na hora que você vai olhar para a plataforma para entender a evolução dos resultados dela, as plataformas elas não têm como ajustar esses eventos. Então, a gente acaba ficando perdido mesmo de como é que é a atual realidade da companhia. Então, eu queria só ter feito esse adendo aí, João. Continua, por favor. Ô, Jaco, se é difícil, eu acho que tu deu um disclaimer do que eu vou falar. Porque se tu acha difícil, tu imagina o quanto que eu senti, né? Para fazer essa... Porque é uma empresa que, tributariamente, ela trata tudo muito em reais. Agora, ao longo dessa apresentação, eu vou mostrar do quanto que ela lida com as coisas e apresenta as coisas, inclusive no próprio RI, em dólares. E aí você tem que fazer uma conciliação e muitas vezes não sabendo nem quanto é que é um dólar médio. Tá? Sim, sim. Aí é uma falha. O site do RI da Embraer tem muitas qualidades e tem também pontos de atenção muito grandes. Esse é um deles. Tá? Então, o que veio na sequência? Né? Só antes da gente vir... então, a aviação comercial, me corrijam se eu estiver errado, mas a parte de aviação executiva aqui, porque como eu sou daltônico, eu tenho que confirmar a cor, né? Serviços de suporte, defesa e defesa e segurança e outros serviços, enfim, alguma outra coisa que ela faça. Tá? Essa foi a receita. Agora tem o backlog, né, que são as ordens firmes que eles falam, eles têm aqui 16,8 bilhões de dólares em 2019. Sendo que, vamos lá, 53% da aviação comercial, 25% de defesa e segurança, né? 9% de jatos executivos. Veja que as ordens os pedidos firmes hoje na área de defesa e segurança começaram a ganhar uma proeminência. Talvez por conta do ramp-up do próprio processo do KC-390, esse contrato na área de defesa, das fragatas, enfim, né, e os serviços de suporte com 13%. Né? Aqui alguns dados de entrega. Então, ela, via de regra, ela busca cumprir o que ela promete de entregas na aviação comercial e na aviação executiva. Aqui ela entregou 89 unidades em 2019 e ela entregou 109 unidades em 2019 de aviação executiva. Então, tanto os menores quanto os maiores ali da linha dela, principalmente da Legacy, da Fighter e da Pride. Né? As receitas dela em dólares, né? Ela teve uma receita aí de 5,463 bilhões de dólares,
E aí vejo o seguinte, aí o peso da aviação comercial já é um pouco diferente, a aviação executiva ganha uma proeminência por conta de, enfim, um ticket maior, né, ou alguma, talvez no ato de venda ali, enfim, não está muito claro isso. Na área de defesa e segurança com 14%, serviços de suporte com 19%. Então, são alguns dados que estão na apresentação, que estão lá no RI da própria Embraer, né? E aqui eu trouxe alguns outros dados. Aqui, eles ficaram um pouco menores, tá? O EBIT ajustado e o EBITDA ajustado, né? Ele tem aqui a exclusão dos aqueles que são custos decorrentes dessa própria operação que estava se fazendo, né, até a semana passada. Então, não foi atualizado, foi com os dados dessa operação, que é esses carve-out costs, né? E alguns outros itens, por exemplo, que eu não sabia, eles têm trabalham junto com uma subsidiária, que é a tal da Republic Airways. Eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa. E eu fui descobrir que é a operadora regional da American Airlines. A empresa tem o nome Republic e eles voam aqueles American Eagle, American Regional, enfim. E a análise disso tem esses efeitos da própria operação de desmembramento da aviação comercial, com esses serviços subsidiários. Um outro ponto que me chamou muita atenção e me chamou negativamente, eles têm aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui maior, tá? Esse FPCA Settlement aqui, que foram compensações, eu levantei o valor na ordem de quase 200 milhões de dólares, eles assumiram decorrentes de atos de corrupção de agentes da própria companhia, que é uma legislação americana. Então, está no relatório deles lá, eles assumem isso, então isso dá um efeito, dá um custo, né, também. A questão, os valores líquidos, né, o net income aqui, resultado final, e o CAPEX da companhia nos últimos anos, né, desde investimentos e pesquisa e desenvolvimento aqui, isso oscilando bastante aí nos últimos anos, mas num momento de subida. Ô, João Paulo, um outro ponto, assim, que dentro do mar de complexidades que essa empresa apresenta para nós, um outro ponto que sempre me incomodou no valuation dela, além do aspecto dessa questão, dessa conversa, eu, por exemplo, às vezes que me metia a fazer o valuation dessa empresa, eu já fazia em dólar para tentar mitigar um pouco dessas oscilações. Então, eu tinha bastante coisa que eu pegava os dados em dólar e trabalhava em cima deles. Agora, um componente que eu sempre achei muito difícil de se estimar, tá bom, qual vai ser os próximos passos na trajetória da companhia, é o CAPEX, que você pode olhar que é um CAPEX, ele é bastante volátil, né? Então, assim, qual que é a diretriz para a projeção do CAPEX? Então, quando você fala de valuation, isso é uma coisa bastante complicada de trabalhar também. Bastante. E uma coisa é o seguinte, né, ali, também nos ajustes do EBIT e do EBITDA, eles tratam muitas revisões de custo no KC390. E aí tem um dado, teve um protótipo do KC390 que sofreu um acidente, foi inutilizado, enfim, e isso deu impacto de custo também. Aí isso entra onde? Né? Por estar desenvolvendo um produto novo, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, CAPEX, não ficou claro isso, sabe? Onde é que entra nessa história? E aí falta um pouco de clareza nos dados lá dentro das próprias apresentações da companhia. Apesar que eu tentei, dentro do tempo que a gente tinha, compilar o máximo de dados possíveis, né? Aqui o fluxo de caixa ajustado, né, dos últimos anos, do trimestre,
os últimos 5 trimestres, né? Então, vê que ele teve uma queima de caixa aí nos últimos trimestres, ali no último teve um valor positivo. Tem um impairment aqui, né, que, aliás, não nesse, era num outro quadro, mas teve geração de caixa aqui por questões operacionais, mas nos outros trimestres, você teve uma queima de caixa bem forte. Um pouco isso se explica por conta dessas operações com a Boeing. Depois eu vou trazer aqui, que eu fui anotando no papel mesmo, né? Tá, perfeito. E ela tem um perfil de dívida, né? Hoje ela tem 2,78 bilhões de dólares em caixa, tem 3,39 de dívida. Ela não tem o maior endividamento do mundo também. E tem um perfil aqui de dívida trabalhado mais em prazo um pouco mais comprido, né? Eu verifiquei uma coisa, só para comentar, que aparentemente ela não tem nenhum vencimento de dívida relevante até 2022. Então isso aí vai dar um fôlegozinho para ela. Ela tem bem pouca coisa agora, 2020 e 2021, né? E ela tem uma posição relevante em caixa, tem a receber, tem uma série de coisas que são bastante interessantes. Eu vou seguir na apresentação e depois vou trazer alguns dados que eu fui trazendo dela, né? Ao longo. Tá. Agora, qual que é o desafio da Embraer? O desafio da Embraer é esse aqui, ó. Tá? E aí é que o bicho vai pegar, tá? O bicho vai pegar nessa história aqui, porque o que acontece? Até 2016, 2017, a Embraer reinava sozinha no mercado da aviação regional, praticamente. Ela tinha ali aqueles concorrentes que eu falei, tinha um concorrente que era a Bombardier, né, canadense, que fabricava ali o C-Series, né, que era os aviões deles. E aí, em um dado momento, a Bombardier estava praticamente quebrada, entrou a Airbus, comprou a Bombardier e fez o quê? Pegou o mesmo projeto, transformou de C-Series para A220, e aí foi criando série 100, 200 e 300. Tá? Aí vocês podem pensar assim, tá, tudo bem, agora vamos comparar. Eu peguei no Panrotas, que é um site, algumas comparações dos aviões. Tá? Não, o Rui falou que eles fazem jet ski, é verdade. Faziam um jet ski, bem ruim, por sinal. Aqui os dados da Embraer e aqui os dados do Airbus A220, que era esse antigo C-Series. Né? O avião da Embraer é 20 milhões de dólares mais barato, em média. Né? Tem um peso máximo de aterrissagem maior, tem um peso máximo de decolagem um pouco maior, velocidade é a mesma, configuração de assentos, ele carrega um pouco mais, tem um comprimento, número de assentos vai até 146, na versão mais cheia, né? E o avião, o Airbus, ele tem um alcance maior, 5.460 contra 4.917. Isso em si não tem muito impacto na escolha do avião. Se você pegar, tem alguns canais de aviação que falam que isso não é tão relevante. O que é relevante nessa história? Consumo de combustível? Não, pouca coisa. A diferença é quase a mesma coisa. Porque, assim, só um comentário, coisa que eu escutei, eu quero aproveitar e confirmar agora. Porque a Airbus está dando um pau na Boeing em consumo agora, não está? Nos grandes aviões? A Airbus, enquanto fabricante de aviões, aí nós vamos chegar nessa história da própria Airbus contra a Boeing, porque isso suscita uma série de coisas, né? O que está impactando aqui, na verdade, é isso aqui, ó. O nome, Airbus. Tá? Entendi. Por quê? Porque até 2017, o A220 ele era vendido como C-Series. Aqui. Teve um pico aqui em 2016, né? Mas pode ver que eram umas vendas muito capengas, né?
Sim. E de 2017 para cá, o que aconteceu? Explodiu. 2020, por mais que a gente ainda está com essa crise, mas a venda acumulada de aviões, ela cresceu muito do A220. Enquanto da Embraer, aqui eu trouxe algumas coisas, ó, o E2, em 2019, ele vendeu 7, o 190 e 195 venderam 14 unidades, enquanto o A220 vendeu 63. Então, você pega lá a JetBlue, que é a companhia mãe da Azul, praticamente, né, do Dave Millman, está comprando o Airbus A220. Né? Eu trouxe aqui alguns dados da aviação executiva também, só que tinham vindo junto. Essa aqui continua forte. Né? Agora, qual que é o problema que se fala, principalmente, daquilo que eu levantei também do meio de aviação? A Airbus, ela tem um poderio de fogo muito grande no que diz respeito a descontos. Né? Ela consegue, digamos, aquele preço ali, um price tag, vamos dizer ali, né? Um precinho da etiqueta, e aí vamos dizer que você vai pedir 10 aviões daquele. Eles vão poder baixar para 64 milhões, vamos dizer, e é um avião mais moderno. Ela dá um poder de barganha maior para o cliente. Maior para o cliente. Tem toda a estrutura de vendas da Airbus também, no mundo inteiro. Ou seja, é uma companhia respaldada e que hoje caminha a passos largos para ser a maior companhia de aviação do mundo. Estou preocupado. Estou ficando preocupado. Estou sentindo um cheiro de selo na Embraer. Que medo. Então, esse aqui é um grande desafio dela, tá? E aí eu trouxe alguns outros desafios aqui, tá? Que é operacionalizar o KC-390, né? Competir com as estruturas de vendas da Airbus, que aí entra a historinha da Boeing, tá? Que é o complemento disso aqui. Manter as vendas no mercado chinês, porque ela tem a questão da Comac, lá, daquela fabricante chinesa. Que é um pirata da Embraer, não é? Eu já escutei essa história, que ela é uma Embraer pirateada com o Comac. Isso, eu já vou chegar nesse... Tá. Impedir a perda no mercado americano e a entrada num setor diferente, que é o setor naval. Sim. Então, ela tem desafios grandes, tá? Então, deixa eu interromper aqui para voltar aqui na tela. O que acontece? Vamos para a parte prática, né? Em 2017, a Boeing também sente esse movimento. A Airbus, ela vem concorrendo e vem no cangote da Boeing já há muito tempo. Aí foi onde começou essa parceria com a Embraer. A ideia era que fosse a divisão comercial e a divisão militar juntas ali, para poder montar uma joint venture ali, enfim. Quando foi anunciado isso, o governo entrou com a Golden Share no sentido de impedir a parte militar. Ele disse, olha, eu vou entrar na parte, eu libero a parte de aviação comercial, a parte militar não. E assim foi feito. Foi ao longo desses tempos todos desenvolvido. Então, foi criada uma nova empresa. A operação de aviação comercial ela começou a ser descontinuada dentro do conglomerado, se criar uma estrutura nova. Né? E aí tem um detalhe, eu comecei a levantar alguns dados que tinham ali, que eu não coloquei na apresentação, já. Sim. Por exemplo, em despesas administrativas, no quarto trimestre de 2019, o total de 2019 de despesa administrativa foi de 752 milhões. No quarto trimestre de 2019, sozinho foi 249 milhões. Tá? Aumentou praticamente 60% em relação ao trimestre anterior. Comparando, aliás, 19 com 18. Tá? Despesas de outras... Aí tem uma rúbrica de outras receitas, e que não é muito clara, que ela aumentou 67%. Outras receitas.
Mas tudo isso dentro do quê? Dentro da expectativa de que o negócio ia ser fechado. E aí, quando você olha lá no balanço, você começa a pegar aquele documento demonstrativo do ano, que tem lá 100 e poucas páginas, notas explicativas, que muitas vezes as pessoas não leem. Aí tá lá, ativos para venda, 10 bilhões, não sei o quê, que era tudo a expectativa da aviação comercial. Entendi. E aí a aviação comercial consumindo aí 400, 500 milhões, né? Uhum. E numa sexta-feira, num final de tarde, ou no sábado, que foi agora, chega a notícia de que eles dariam para trás. Mas todo mundo estava sabendo que ia dar para trás. Por que a Boeing dá para trás nessa história? A gente tem que pensar... Rapidão. Galera, dá um likezinho aí para nós, vamos ajudar aí a divulgar esta live. É uma live, mas o Análise Enxuta tem esse objetivo de destrinchar mesmo uma empresa. Então, se você está se sentindo meio perdido ou meio perdida, muita informação, estou em pânico, vou morrer de medo. Então, muita calma nessa hora. O que o João Paulo fez foi estabelecer um cronograma de estudo, assim, ele, na verdade, o João Paulo, ele é meu aluno, além de investidor de longa data, mas eu falo que ele é meu aluno porque ele é um aluno querido. E ele fez a gentileza de, inclusive, de estruturar essa análise enxuta da mesma forma que eu estruturo as minhas, que é seguindo lá os pilares da análise fundamentalista clássica. Então, se você está tendo alguma dificuldade de compreender ou de seguir o nosso raciocínio, fica tranquilo. Aqui é um canal que a gente preza muito pela análise fundamentalista. Inclusive, né, em alguns instantes, o Anderson vai colocar o curso gratuito dos pilares da análise fundamentalista clássica, né, uma introdução. Aí você vai ter, se você fazer o curso gratuito, você que não fez ainda, e depois revisitar essa live, você vai ver que vai ter clareado bastante a sua visão daquilo que nós estamos, do racional que nós estamos construindo aqui. Agora, se você já é uma pessoa um pouco mais sênior no conceito, nos critérios de análise fundamentalista, como o grande Rui, por exemplo, e outros grandes, o Tito está aqui conosco, se você está ficando em pânico, não se preocupe que eu também estou. Estou até aí tudo bem também, sem emoções. O William ele já garantiu que vai comprar porcaria nenhuma desse negócio. Então, muita a hora que ele falou que tem um monte de despesas ocultas, a gente já conhece, entre aspas, né? O que é tudo isso aí, né? Então, só deixa eu fazer um adendo. Deixa eu só fazer um adendo seguinte. Eu invisto eu peguei a minha nota, eu estava vendo minha primeira nota de corretagem, eu não invisto há muito tempo, eu invisto há 8 anos. Então, eu não estou há muito tempo nesse mercado. E o que eu quero dizer para todo mundo que está aqui é que, mesmo que já tenha experiência, faça o curso gratuito. Tá? Porque eu fiz e ele faz resgates que são muito interessantes. Inclusive para ter esse sequencial da análise. Tá? Eu quero reforçar isso. Eu acho que a ideia é essa, que a gente possa crescer com essas análises e tomar, sobretudo, as nossas decisões. Né? Então, faço que ainda mais que é gratuito. Né? Não é, João, eu acho que quando você estipula e pega um plano de voo que nem o do Giacomo nos 7 pilares, você ganha muito tempo na hora de analisar. Eu acho que você deve ter ganhado muito tempo em analisar, apesar que Embraer é um negócio muito fácil. É difícil. Foi complicado para fazer. Tá? Mas tem empresas que são muito mais simples. Não, sem dúvida. Eu já agradeço você de antemão, porque eu tenho certeza, olhando para a cara do Giacomo, como eu conheço ele há um bom tempo, ele nunca ia, nem para os ativos da lei, e nós achamos uma cobaia para fazer isso para nós. E tem mais um detalhe aqui, que eu vou resgatar uma reflexão minha também, que quem me
levantou essa bola foi o nosso querido colega André Massaro, né, que está aí conosco aí também nas missões. Imagina o seguinte, depois da era do Covid, quem que vai entrar naquele Airbus 380 lá com mais 400 louco no céu, para dar uma tossida ali, então assim, esses aviões de grande calibre, eles vão sofrer um forte revés. Então, eu lembro que a Airbus, ela queimou zilhões nesse projeto, ela queimou zilhões nesse projeto, e é um projeto que não foi bem sucedido. Mas ela como teve demandas, como lá a própria empresa aérea de Dubai, etc. e tal, ela postergou a vida útil desse projeto. Mas, agora na era Covid, certamente eles vão já chutar o pau da barraca, e aí dentro desse próprio contexto, o João Paulo, um chute meu, eu acredito que existe uma alta probabilidade dela direcionar todas as armas, todos os canhões para esses aviões menores. E sem a parceria com a Embraer, com a Boeing, eu estou achando que ou a Embraer vai ficar menor e vai se especializar em defesa, etc. e tal, e aviação executiva, ou ela vai para ativos do além. Ou a chinesa compra eles. Porque esse 6% de hoje é a fala do Mourão dizendo que eles estão no colo dos chineses. João Paulo, tira uma dúvida para mim. O Giacomo fez eu relembrar uma coisa. Eu estava assistindo uma matéria muito bacana de como eram os assentos dos aviões antigamente, e eu acho que de conforto só aquela empresa dos Emirados Árabes que pensou. As outras empresas, elas pensaram mais em aumentar o número de passageiros e diminuir o conforto. Você confere isso que eu estou falando para você? Sim. Um pouco dessa coisa que eu tenho por aviação é porque eu tive um tio que ele foi da Varig muitos anos, né? E ele está até num livro chamado Onde os Aviões Morrem, que é a história dos Eletras que foram para a África. Esse meu tio ajudou a levar os Eletras. Ele foi amigo pessoal do L. Smith, enfim. Tá. Então, a gente cresceu junto com a coisa da aviação, e esse era aquele meu tio que viajava o mundo inteiro, né? E viajava na Varig, fazia maletinha, aquela coisa toda, né? Então, a gente cresceu com isso, né? Graças a Deus, o Lito, até o Giovanni falou aí, o Lito era amigo do meu tio nessa época, que tem o canal Aviões e Músicas, que é um canal muito forte na área de aviação. Né? Até eu conheço, tem uma ideia, eu que não manjo nada. Já ouviu falar, o Lula mostrou. E uma das fotos que está nesse livro, até fui eu que mandei para o Lito na época. Então, e a gente cresceu numa aviação, o que acontece? A aviação, ela tem um momento que vai dali do final do pós-guerra ali até o final dos anos 70, que ela era muito regulada nos Estados Unidos, principalmente, e que era a era de ouro do jato, onde as aeromoças tinham aquela questão da seleção toda, era um glamour, era tudo muito caro, né? E aí tem esse momento pós-78, que tem uma desregulação, e o que acontece? Aí começa aquelas histórias, que se você corta uma azeitona, você economiza $50 mil no ano, aquela coisa. É o ponto da Ryanair, né, que é uma companhia low cost, né, britânica, eu acho, irlandesa, agora não me recordo, fazer estudos para as pessoas viajarem em pé. Sim. Né? A Gol participou desse estudo também. Participou também, várias companhias, né, porque é óbvio que não vou aqui de Navegantes a Congonhas, que dá 40 e poucos minutos, ficar em pé, de repente você praia seca, né? Eu nem sentado, eu vou direito, pô, de pé. Então, imagina um homem
O que eu quero dizer é o seguinte, a aviação ela mudou bastante, né? E óbvio que esses players, que são os fabricantes, eles vão também nessa toada. Hoje, foi falado do A380, que é um projeto foi um projeto da Airbus também para competir com o Boeing 747. Esse projeto não deu certo no Ocidente. Agora, as companhias na Ásia, a Asiana, a Qatar, acho que a Qatar tem, a Emirates, que é a maior, elas utilizam bastante porque Dubai é um hub, né, de distribuição de passageiros. Mas, o que acontece? O mercado mudou. E mudou para quê? Para o 787, né, o próprio 777, que tem o A350.000, que é um avião, é o ultra long range, né, que eles chamam, que a ideia é fazer voos de Sydney a Londres. Então, são coisas cruzando o globo terrestre, né? O setor ele se transforma de uma velocidade muito rápida. E porque é um setor altamente competitivo. Se vocês me perguntarem assim, olha, você tem ações de companhias aéreas? Eu falo textualmente que não. Eu não tenho, uma opinião pessoal. Primeiro, eu acho que a marca... aqui, só um segundinho, que o Francisco, se eu não me engano, ele comentou do Warren Buffett, que falava que o Warren Buffett não comprava nada que voava, e nada que produzia alguma coisa que voava, mas ele comprou. Ele comprou a American Airlines. E se ferrou. Então ele deve estar voltando aos seus recônditos, falar, nunca mais me meto nesse troço. Mas se você olhar a última posição da Berkshire, ele tem ainda a American Airlines. Eu acho que é American Airlines. Eu acho que é American Airlines. Ô, João Paulo, é muito estranho a gente comentando sobre isso, sobre esse ativo, né? E falando sobre os aviões. Eu conheço vários pilotos e aeromoços e tal. E eu sempre tive muito medo de avião, né? E depois que você voa algumas vezes, né? O avião é uma coisa muito segura, né? É muito seguro. É muito mais seguro que um ônibus. O cara falou para mim, o piloto falou para mim, William, isso aqui é muito mais seguro que qualquer coisa. E o gozado, você não conseguir uma coisa que realmente tenha uma excelência e você ganhe tempo, comodidade, às vezes, né? Essa rapidez de você se movimentar, você não consegue trazer um ativo que consiga performar, né? Eu vejo, sabe o que eu vejo nisso? Principalmente na Embraer, quando você fala de alguns dispositivos que estão escapando os números, eu acho que é a falta realmente de controle. As companhias que não são estatais, nesse meio desses players, devem ganhar dinheiro com isso. Ou não? Não, o que acontece, assim, como é que eu poderia te dizer isso olhando... Primeira coisa, né, que a gente tem nesse assunto de aviação. O que transforma a aviação numa coisa tão segura, talvez é muito da origem daquilo que causa o ativo não ser tão atrativo. A aviação, ela é redundância, ela é treinamento, ela é checklist, ela é cuidado, ela é o que o L. Smith falava, denodo com a coisa. Isso traz custo. Isso traz custo numa base totalmente dolarizada. A exposição de caixa da Embraer é de 93% em dólar. 93%. Aí você pega a ferramenta, ela usou, para ter uma ideia, eu peguei aqui a ferramenta de hedge, ela usou $1 até 4,10. Coitado. Qualquer coisa que foge do aspecto, ele acaba bailando na curva, né? Eu tinha pego aqui uma outra coisa que eu não me lembro aqui, mas enfim, o limite de exposição era 4,40, aliás, no dólar, 4,40. Desculpa. O custo da dívida em dólar, aliás, eu tinha pego 5,27 ao ano. No Brasil, o custo da dívida em reais deles é de 1,52. Ou seja, eles têm um custo de dívida em dólar que é muito alto. Tá? Aí eu queria voltar lá naquela história da Boeing, só para eu complementar. Tá. Aí eles fizeram... Cara, eles fizeram tudo. Mudaram de interesse. Só que nesse meio tempo, a Boeing teve o 737 MAX,
que teve aquele acidente na Etiópia e na Indonésia, que teve um problema técnico ali de software, e aí toda a frota de 737 MAX, inclusive a da Gol, está parada. Eles chegaram a usar estacionamento da empresa em Seattle para encostar avião. Nesse meio tempo, Airbus vindo, e a Airbus, a gente tem que lembrar que tem subsídio forte também, como todo o setor aéreo no mundo inteiro, porque o setor aéreo, e aí eu quero dizer também, eu trabalhei na área portuária durante alguns anos como engenheiro civil, setor aéreo, setor portuário, tem uma influência estatal muito grande, porque é estratégico o país. Os portos nos Estados Unidos, por exemplo, são a maior parte deficitários. Então, mas por quê? Porque geram empregos, são categorias altamente sindicalizadas, tal como a Embraer também. Tem movimentos para estatizar a Embraer que são frequentes, mesmo na época que estava jorrando dinheiro. Né? E aí tem essa série de questões. A Boeing não é diferente, mesmo sendo uma empresa privada. Né? O que acontece é que todos esses prejuízos da Boeing, aí agora está uma guerra de versões, o atual presidente da Boeing bota na espinha do anterior, né? Herança maldita, aquela coisa toda, e a Airbus vindo com essa pegada toda, o que ocorre? Ocorre que a Boeing, por incrível que pareça, ela não tem dinheiro. Ela pode falar o que quiser, mas o que acontece é o seguinte: para eles terem o socorro do governo dos Estados Unidos, e aí pensa, no ano eleitoral, 2020, o pessoal acha que a gente não pode discutir política. Política faz parte do negócio, da análise de fundo de ativos, principalmente companhias de capital aberto. Tem que olhar o risco sistemático e não sistêmico, né? Tanto da economia como de um ativo em específico. Na questão do Make America Great Again, com um monte de 737 parado, tu acha que o governo dos Estados Unidos vai dar dinheiro para a Boeing comprar Embraer? Não vai. Não vai. Então, o negócio melhor, eles falaram que não tem documento, mas isso aí é aquela desculpa que, assim, o cara tem que dar para sair a francesa na história, mas não cola. O fato é que a Boeing tem um problema de caixa. Hoje ela tem um estoque de aviões parados, ela tem no carro-chefe dela um problema a resolver, e aí ela não pode entrar na Embraer. Tá? Qual que é a consequência disso tudo? A Embraer ela vai buscar as compensações que são necessárias, mas o balanço do segundo trimestre de 2000, o balanço do primeiro trimestre sai agora dia 27 de maio. Tá? O balanço do segundo trimestre vai ter que ter vai começar a fazer todo o desfazimento do negócio. Ou seguir com uma holding separada, mas sendo uma subsidiária, enfim, né? Saindo de repente, transformar esse carve-out como eles chamam, spin-off, uma subsidiária com outro nome, qualquer coisa desse gênero. Aí pode entrar os chineses. É isso que eu estou falando. Pode eles segurarem um pouco e conseguir alguma coisa em vendas, né, que isso é possível que aconteça. Ou pode acontecer alguma coisa no sentido da própria Boeing voltar a fazer alguma parceria, porque ela continua na parceria militar. Tá? E aí o setor de defesa ele se torna importante, o setor naval se torna importante também, e aí é onde eu queria chegar no sentido do seguinte, antes de pensar nas consequências do mercado de aviação, pensando no Covid, pensando só no mercado de aviação, só essa situação, essa foto da empresa hoje, tá? É que ela não é um ativo do além ainda, mas é um ativo que inspira muitos cuidados e tem um risco muito alto, e quem não tem apetite a risco e não tem paciência de aguentar anos, não entre. Mas e o custo de oportunidade, João? Tem tanta coisa aí em situação bem mais confortável que pós-Covid está a preços convidativos. Tem Giacomo, tem uma que o João Paulo adora, Banrisul.
Banrisul. Pois é, então é muito complicado, assim, eu tento, eu falo muito de afinidade, tem que ter afinidade com investimento. Tem. De tudo que você falou, estamos a 1h04 de live, tudo que você falou, você não deu nenhum elemento para eu ter alguma afinidade com essa companhia. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. O que eu quero dizer é que só se você tiver um apetite muito grande a risco, uma porção muito pequena, e ainda assim, olhe lá, tá? Eu, pessoalmente, João Paulo, não entro. Tá? Eu não entro mais uns 15 anos, não vou entrar assim, nunca diga nunca, mas assim, em termos probabilísticos... É mais fácil, assim, mais fácil o Palmeiras ganhar o Mundial. Mais fácil eu botar uma camisa do Vasco aqui, ó. É verdade. Ou o Palmeiras ganhar o Mundial. Pois é, em termos probabilísticos é por aí. Para mim faltou alguma, né? Agora deixa eu falar para assim, o que eu acho que é. Eu falei, no final falei mal. Agora, qual que é o ponto que é interessante dela nessa questão? Ela já tem mais de 1.000 aviões, quase 2.000 aviões entregues, tá? Tem uma frota que voa no mundo inteiro, que é reconhecida mundialmente pelos pilotos como sendo um avião de muita qualidade e que pode continuar vendendo, né, para algumas companhias. Por quê? Porque, na verdade, não existe o avião certo e o avião errado. Existe o avião para aquela rota. Então, por exemplo, se a gente for pensar nos voos... eu quando eu morei em São Luís também, alguns anos, então eu fazia o voo Rio de Janeiro-São Luís. Esse voo ia sempre lotado. Então, era sempre um A320 ou um 737. Porque tinha demanda. Pensando na questão da Covid, da possibilidade de que os aviões talvez tenham capacidades menores, as pessoas voem menos, e você precisa de aviões com uma lotação menor, ele pode começar a ter algumas demandas de nicho. Tá? Não trataria isso como um fenômeno impossível. Sim. Ele tem um consumo, ele tem métricas de operacionais que são excelentes, né? A questão é saber se a Embraer ela vai conseguir manter um market share que mantenha ela como uma empresa lucrativa. Aí ela vai ter que mostrar, e os dados desse trimestre, eles estão muito com essa questão da parceria com a Boeing ainda dentro. Vai ter que ver a tomada de decisões da empresa ao longo dos próximos trimestres para ver que medidas eles vão tomar a respeito desse desfazimento e se eles vão conseguir se transformar numa empresa novamente rentável. O David está falando uma coisa aqui que é muito interessante. Por favor, Giacomo, coloca... Sim, desculpa, sou eu. Lá embaixo. Isso aí, ó. O João é meu padrinho de casamento, é gerente dos projetos da Embraer no São José dos Campos. Menciona sempre que a empresa é uma empresa de ponta e é só mal administrada. Pelo que o João Paulo vem falando para a gente aqui, não é só mal administração. Você compraria qualquer empresa, fora a Embraer, para colocar na sua carteira, seja americana ou qualquer outro, ou de outro mercado? É muito difícil, né, Will? Acho que a questão é mercadológica, né? Mercado muito difícil e com uma tendência. A minha análise, João Paulo, sem olhar para os números, só fazendo uma análise das forças de Porter aí de ambiente competitivo, eu já fico com meus cabelos brancos em pé. Para mim são drogas pesadas. Concordo, em ordem, gênero e grau, não é um ativo do além, mas é um ativo que eu não dedicar, que do ponto de vista de fundamento, carteira previdenciária tal, não vejo absolutamente nenhum motivo para estar nessa onda. Carteira previdenciária, ela não entra, tá? Definitivamente não tem nem como.
Eu fiz uma coisa que é difícil também desse ativo, é porque ele é único na nossa bolsa. Então, eu fui atrás de algumas coisas, né, de concorrentes que eles têm. Né? Por exemplo, a própria Airbus, né, a questão de como é que ela está lidando, ela tem métricas de dívida por EBITDA melhores, né? Na área militar, ela concorre com a Lockheed. A Lockheed já foi uma empresa, ela já foi uma empresa de aviação comercial também, fabricante de aviões comerciais. Ela fabricou o Electra e depois fabricou o L-1011, que era um avião muito à frente do tempo dela, que quase quebrou essa empresa. Então, hoje, ela saiu do setor de aviação comercial por causa disso, e ela está só no militar. E a Northrop Grumman, que também é bastante conhecida, americana, né? E tem outras, né? A Leonardo, que é italiana, a Thales, que é francesa, que são mercados muito competitivos. O problema é que essas empresas, elas estão em países que têm orçamentos militares altos. Então, não dá para comparar a máquina de guerra americana a uma British Aerospace, por exemplo, que tem todo o orçamento do Reino Unido ali a favor, porque eles têm que manter uma máquina de guerra. O exército francês também, com a Thales. Aí a Itália tem a Leonardo, que fabrica para todo mundo ali. E a Embraer vai ter que entrar no nicho, se ela quiser se desenvolver muito nessa parte de carga, e entrando na parceria com a Boeing. No frigir dos ovos, é uma empresa que vai morrer? Eu acho que não. Da mesma forma que eu também não acho, todo mundo fala muito quando fala da Cielo, né? A Cielo vai morrer? Eu não acho que vai morrer. O que pode acontecer é fechar o capital e o minoritário se ferrar. E a gente está aqui para falar do minoritário. Verdade, né? Trocar o nome. Só isso. A gente está aqui para falar de nós que somos, né? Sardinhas. Sardinha. Eu não sou nem sardinha, eu sou uma piaba, hein? Então, a gente está aqui para falar de nós, né? Os caras. E aí eu entendo que nessa história o minoritário pode se ferrar bastante, porque aí pode ter uma mão do governo, aí pode ter um dinheiro chinês, daqui a pouco faz alguma coisa. Por isso que, resumindo, eu acho que tem outras coisas que são mais interessantes. Quem quiser muita adrenalina, passar arrepio, compra Oi. Compra a Oi que é melhor. A Oi, não, eu ia falar isso. É mais ou menos parecido, né, João Paulo? Porque o que você estava nos falando de Embraer, a Embraer precisa desesperadamente de um parceiro que entre com capital, ok? Como a Oi, quando a gente compra a Oi a 60 centavos, todo mundo fica imaginando, alguém vai comprar. Na hora que comprar, ela vai para 5. A Embraer está esperando um parceiro ideal, e o parceiro na área aeronáutica é muito pior. É um milhão de vezes. O que acontece é assim, ó. Vamos pensar aqui, já que foi falado da Oi, né? Não, eu adoro a Oi. Não quero. Uma coisa, né, é uma empresa que presta um serviço básico, que tem uma base de milhões de clientes e que tem outros players ali, né? Você pode vir o Branson aí comprar, pode vir a AT&T, mas tem umas 40, 50 empresas de telefonia no mundo que podem vir aí comprar Oi. Agora, a Embraer, ela está muito restrita, e o que acontece é o seguinte: um outro ponto que eu não trouxe nessa história é que os órgãos europeus, que é o CAD lá, europeu, ela estava simplesmente, como um bom burocrata, segurando também essa questão da parceria. Porque é óbvio, eles não vão querer criar um concorrente para uma empresa que é altamente subsidiada pelos cofres europeus. Sim, concordo. Então, tem esse aspecto que também ajuda, né, a dificultar as coisas na questão da análise da empresa. É uma empresa que é muito difícil analisar, né? Assim, você pega ali balanço,
começa a olhar, é muito complexo. Um pouco de noção de contabilidade eu tenho por conta de cursos, enfim, mas é muito difícil. É um setor que é altamente cíclico, né? E eu acho que o investidor que está buscando oportunidades, eu acho que o mercado de capitais no Brasil hoje ele oferece N outras coisas aí que não a Embraer, mas ainda defendo o fato de que ela não é um ativo do além. Não é. Ela é um ativo do Will, não é um ativo, é apenas uma porcaria, mas não é um ativo do além. Trocando em miúdos. Aí pode ser uma areia, né? Gente, é o seguinte, os chineses estão esperando a Embraer e os seus aviões pegar uma Covid. Aí elas vão pegar a empresa agonizando, pedindo pelo amor de Deus, vão lá comprar a preço de banana. É isso que vai acontecer. É o que o Mourão falou hoje. A empresa reagiu 6% porque há essa possibilidade. Entendeu? Há essa possibilidade. É isso que eu fiz a questão. Né, professor? Sim. É isso aí, meu povo. Eu acho que a mensagem ela foi muito, muito bem transmitida, né? E eu acho que, na verdade, assim, mas eu já tinha me afastado da narrativa da Embraer há muitos anos por causa de traulitadas passadas, e essa live ela foi muito válida para mim, porque eu nunca mais vou querer saber de novo dessa empresa na minha vida. Eu acabei de deletar ela da minha cabeça. Eu vim aqui. Perguntem sobre Embraer. A pizza tá lá, esfriando, mas eu vim por causa do João Paulo. O Thiago falou. Só queria ressaltar uma coisa, tá? Que quando a gente analisa uma companhia, a gente eu não posso ter torcida nem a favor nem contra. Verdade, né? Concordo. E pessoalmente, eu tenho um primo que é mecânico da Embraer, filho desse meu tio, Tarcísio, que já é falecido. Ele faz manutenção de aviões da da Polícia Federal, Brasília. Então, cara, eu torço muito para que dê certo. É que você fica triste, agora, né? Porque é o que você gosta, né? Agora, o meu papel aqui é trazer os fatos que a gente levanta. E os fatos são esses. Tomara que a gestão mude. Não, o David falou que não é porcaria. O que eu estou falando de porcaria, certamente o David tem um viés. Lembra que eu sempre falei na sessão da tarde de hoje no Deviesado? Primeiro, já perdi dinheiro nessa Sanhaca. Segundo, acho uma empresa super difícil de analisar como investimento e como investidor. E você mesmo me perguntou uma vez se eu já tinha tomado ferro. Então tá aqui, já tomei ferro, então eu sou viesado, não gosto, por isso eu coloquei aqui a versão da colocação do Rui. Mas certamente eu acredito que tem excelentes profissionais que trabalham lá, mas a minha colocação não é da Embraer, é do mercado. É um mercado difícil demais, muito competitivo, intenso em capital, intenso em tecnologia, risco do negócio cair. Então, é muita sobreposição, risco político, é muita sobreposição de problema, cara. Então, é nesse contexto. Análise de negócio, podemos até entender que é uma empresa de alta tecnologia que poderia ser melhor administrada, bacana. Mas na análise de investimento, a probabilidade disso adicionar valor para o acionista, dado o atual cenário concorrencial, eu acho extremamente difícil. Não, e Jaco, uma coisa é o seguinte, né? A gente falou daqui da Embraer, mas tem as companhias aéreas, bem como eu reitero o que eu falei lá atrás. O que muitas vezes dificulta a empresa aérea, a companhia aérea como negócio, é o que garante a segurança do voo, os padrões de qualidade, que quando a gente fala de qualidade, de que o equipamento está sendo bem cuidado, de que é feito cheques, as redundâncias,
Porque lembra quando eu falei lá no início da Rússia? Por que o avião da Rússia não é vendido? Por que as companhias aéreas da Rússia têm má fama? Porque eles não cumprem tudo isso. E volta e meia você vê um avião na Rússia caindo. Então, eu prefiro o setor de aviação, as empresas que dão lucro, vocês podem ter certeza, elas são empresas de uma eficiência tremenda. Verdade. Tremenda. Não, assim, os caras trabalham no estado da arte, com petróleo, que agora até alivia um pouco, né, baixa o barril do petróleo, mas aí o câmbio sobe, aí a peça sobe, né? Quando um avião pousa, ele paga uma taxa de não sei quantos dólares para infraero, é tudo vinculado a dólar. Então, nesse aspecto, às vezes, aquilo que é muito bom enquanto funcionamento do negócio, nos dados do investimento, para nós não vai servir. E aí a gente tem uma coisa um pouco mais simples, a gente conseguir entender, enfim. Exatamente. Gente, 1h20 live, eu acho que por uma análise enxuta, cumprimos profundamente a nossa missão. Senhor Aula, João Paulo. Cara, sensacional, meu, sensacional. Assim, agradeço do fundo do meu coração, porque se depender de mim, esse papel vai ficar bastante longe aqui do meu canal, mas eu acho que essa notícia essa notícia aí do fim da parceria, do eventual fim da parceria com a Boeing, por motivos óbvios, apimentou a minha intenção pelo ativo. Eu ia fazer uma coisa bem básica, como a gente faz lá no Ativos da Lente, não ia mandar para Catacumba, certamente, mas na hora que você foi lá e escreveu aquele textão no Telegram, aí eu lembrei, você já tinha feito uma live aqui comigo, eu falei, não, então vamos transformar o Ativos da Lente numa análise enxuta, vamos deixar a Sanepar para uma nova data, vou confirmar com a galera no Telegram amanhã, sem falta, vou agendar e já comento com vocês. E foi sensacional, vou também, igual quem comentou aqui, eu vou dormir com a minha sensação de dever cumprido. Eu tenho certeza que cada vez mais aí que a gente for aparecendo na internet, essa live ela vai ser uma referência para quem quer conhecer Embraer. Então, vai ficar gravada aí no canal. Então, tá de parabéns mesmo. Eu queria que você desse as considerações finais, depois o Will, para a gente poder, assim, ir descansar. Eu comer minha pizza. Eu só agradecer, né? Agradecer a todos aí. Lembrar que a própria frase do Kierkegaard falava que a vida ela tem que ser vivida olhada em retrospectiva, mas vivida olhando para frente. Então, que cada um nos seus investimentos consiga também olhar em retrospectiva a eles e buscar olhando para frente, mas sempre com cuidado de ter critério, afinal é a gente que dá o comando lá, é a gente que compra, a gente tem que assumir as responsabilidades, tá? Um abraço a todos, quem tiver aí, acessa lá o Instagram nosso, também tá aqui meu povo, ó, tá aqui. Segue aí que o João Paulo faz um rolê incrível no Instagram. Estou aprendendo com ele. Eu sou aluno de Instagram do João Paulo aí. Eu falo. Não deixa de seguir essas básicas, né? Então, questão que é uma coisa que a gente sente falta aí nos dias de hoje. Tá? Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Senhor William Voller. Agora, encerrando aqui essa aula fantástica com o João Paulo, vou dar um último spoiler. Senhor João Paulo, no meu canal, você vai fazer esse mesmo trabalhinho com o Banrisul. Professor, ele adora esse ativo, professor. E o David pediu 1000 vezes para fazer Banrisul. Ele adora. E como é teu William, como é teu brother, aí você chama o Daniel Salomão para ficar de moderador da treta. Aí eu quero estar também. Então, nós fomos nós 4. Prepare sua aula. Semana que vem eu vou te encher bastante o saco. Banrisul. Ótima noite a todos. João Paulo, parabéns. Que você é um cara competente. E a gente só tá no meio de pessoas realmente com muita inteligência. Você, o Jean, o Tito. A gente fica muito feliz de ter pessoas como vocês aí entre nós. Né, professor?
Então pode encerrar. O próprio Rui das Neves também. Não Rui das Neves, Rui das Neves nunca tinha feito... Eu sou do tempo que Rui das Neves não fazia live, cara. Então, eu trouxe ele. Eu coloquei na telinha da Globo. Muito bom. Então, meu povo, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado de coração. Deixe o seu like na saída, quem não ainda o fez. Seguimos aí na nossa missão. E também estou me esforçando ao máximo para colocar sempre pílulas do conhecimento do mercado de capitais novas no meu Instagram. Segue lá também. Uma na minha cabeça. Não posso. E nós estamos aqui com o nosso curso de introdução à análise fundamentalista clássica, para quem quer conhecer um pouquinho mais o método que eu ensino de como analisar um ativo, um pouquinho mais, 5 horinhas de aula aí, só para naquela métrica, né? Se o gratuito assim, imagina o outro, né? Mas enfim. Gente, muito obrigado de coração pela participação e seguimos aí na nossa missão de destrinchar o mercado de capitais brasileiro também. Muito obrigado e até a próxima. Lembrando que dia 4 agora teremos uma aula sensacional sobre cenário macroeconômico pós-Covid com Roberto Simeone, que é um executivo de bancos de investimento e que também estava lá nas catacumbas igual o Burrá, não gostava de internet, e eu estou puxando ele para fazer a primeira live exclusiva aqui no meu canal, no próximo dia 4, segunda-feira, às 20 horas. Então, já se preparem psicologicamente, que eu vou te falar que ele é uma pessoa que é pouco conhecida, mas eu posso falar antecipadamente que é um dos melhores economistas que eu conheci ao longo da minha trajetória por causa da sua aplicação no mercado de capitais. E dia 13, quarta-feira, trarei uma grande celebridade aqui no canal, que é o palestrante motivacional Pachecão. Tá bom, meu povo? Então, aquele abraço do Prof. Giacomo. Ô, João Paulo, olha o que eu criei, velho. Olha o que eu criei. Mais live. Esse cara tá ficando melhor que o Faustão, velho. Olha o Marlon Brando, beleza? Bom apetite. Valeu, valeu. Tchau.